Em Orlândia, após o afastamento das funcionárias suspeitas de agressões em creche, autoridades como OAB, Ministério Público e Conselho Tutelar se envolvem na investigação. O caso também é acompanhado pela Polícia Civil. O cenário na educação de Orlândia mudou. Isso porque as funcionárias acusadas de maus tratos foram afastadas do cargo pela Prefeitura. E vão permanecer assim até que o processo administrativo para a apuração dos fatos seja concluído. A denúncia partiu de mães de alunos da creche Francisco Sales de Abreu Sampaio. As crianças, que têm entre 2 e 4 anos, apresentaram lesões e hematomas quando chegaram em casa. Meu filho mostra a pessoa quem fez isso e ele fala à titia que machucou ele. Eu quero punição delas. Ele já desceu da perua chorando com dodói na cabeça. Papai, tá dodói na cabeça, tá doendo. Aí foi onde que o pai dele viu que estava com um roxinho, né? Justiça, porque não tem somente meu filho. O Conselho Tutelar foi procurado e tomou as medidas iniciais. As mães confirmam a denúncia, né? Só que são crianças pequenas que não falam, né? Então, assim, tudo indica que houve, sim, alguma negligência, sim, de maus tratos em relação por parte das funcionárias. O delegado conta que na Polícia Civil foram registrados boletins de ocorrência de 2 casos. Se comprovada a agressão, as autoras podem ser responsabilizadas criminalmente por maus tratos e lesão corporal. Vamos colher provas testemunhais, ouvir as pessoas envolvidas, inclusive através de prova técnica. Eu aguardo, inclusive, o resultado do laudo pericial de exame de corpo de delito ao qual foi submetido a criança. A polícia realiza um trabalho em uma sequência de oitivas. As investigadas pela agressão já prestaram depoimento e, em seguida, outras testemunhas também serão ouvidas. Entre elas, o técnico do sistema de segurança que fez a captação das imagens das câmeras. A análise do circuito de segurança que a escola tem foi um ponto discutido pelas mães das vítimas e pelo Conselho Tutelar em uma reunião com a Secretaria de Educação. O Conselho Tutelar, inclusive, enviou um ofício para a Secretaria de Educação solicitando essas imagens e a gente espera que a gente receba essa resposta aí. E essas imagens também são de interesse da investigação, mas podem estar prejudicadas. O que cabe ressaltar é que esse registro, depois de algum tempo dos fatos, ele comprometeu de alguma forma a coleta de alguns elementos de prova, a exemplo das imagens do circuito fechado de TV que existe nessa creche. No final do trabalho, os relatórios serão encaminhados ao Ministério Público. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Orlândia, orienta que as partes envolvidas também podem buscar a promotoria de outra forma. O Ministério Público, vamos dizer assim, poderá dar encaminhamento nessas investigações. É o fiscal da lei, ele é o curador da criança e do adolescente. A OAB de Orlândia pode contribuir para que as apurações ocorram na legalidade. Nós temos comissões da criança e do adolescente aqui, com certeza a Ordem dos Advogados do Brasil, de Orlândia, da 15ª subseção, também estará acompanhando. Thaís Mantoani, de Orlândia, para o Jornal da Clube. A Câmara da cidade foi procurada para se posicionar sobre o assunto, mas o presidente não estava disponível para gravar entrevista. Outros vereadores também foram contatados e preferiram não se manifestar. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre essa grave denúncia. Gislene. Pois é, André, o que todo mundo espera é que as suspeitas sejam realmente esclarecidas. E eu converso agora com o advogado Ricardo Alves de Macedo. Doutor, como a gente viu aí na resposta, a Câmara não se manifestou. Nesse caso, a Casa de Leis está sendo omissa? Boa tarde. Boa tarde, Gislene, André e a você que nos prestigia mais essa tarde encalorada, não é? Não necessariamente omissa, mas também não pode ser alheia a todos os fatos. Os vereadores também têm por missão institucional e função constitucional não só a elaboração de leis, mas a fiscalização do Poder Executivo e de todos os serviços de natureza pública. Se a creche é municipal, presta um serviço de natureza pública. Então, os edis, os vereadores do município de Orlândia, devem fiscalizar também a qualidade da prestação desse serviço e emitirem, se o caso, os seus pareceres, até como uma resposta a seus eleitores e a preservação do princípio da eficiência na prestação do serviço de natureza pública.
Doutor, diante disso, posicionamento político deve ficar de fora na análise das autoridades quando acontece uma agressão dentro de escola? Sim, sim. Esse caso extrapolou a questão política, né? Já se tornou caso de polícia, ou seja, há indícios da prática de crimes e também pode desaguar no judiciário com as demandas indenizatórias por danos materiais, eventualmente, e até morais. Então, o critério político ele tem que, de fato, ficar afastado. Mas o político, que é um cidadão público, não é? É uma pessoa pública, um servidor público, tem que prestar a devida satisfação àqueles que o erigiram a tal condição, ou seja, a toda a sociedade de Orlândia. Isso não pode ser o palco da omissão. Quando tivermos que errar na vida, nós temos que errar pela ação, com o intuito de acertar, mas jamais nos omitirmos. E o Conselho Tutelar deve tomar qual atitude quando recebe uma denúncia dessa gravidade? De imediato tem que investigar. O Conselho Tutelar existe para salvaguardar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que é o caso. Então deve investigar e pugnar das autoridades competentes do Estado, Polícia, Ministério Público, até mesmo diante do Judiciário, pelas medidas necessárias para que essa criança tenha a sua integridade física, moral, mental devidamente resguardada. Doutora, a possibilidade de não contar com as imagens das câmeras de segurança da escola prejudica o andamento da investigação da Polícia Civil? Sim, creio que sim. Não tenho aqui ciência absoluta de tudo quanto que ocorre a título de investigação, porque toda investigação traz em si, não é, o critério sigilo, ou seja, todas as investigações são sigilosas. Mas se tivermos imagens, certamente elas ajudam. Hoje nós temos uma chamada vigilância eletrônica que tem cabimento em todos os segmentos da sociedade. Lógico que resguardando sempre a intimidade e a vida privada e principalmente os interesses desse menor. O que as famílias que se sentirem lesadas devem fazer? Bom, tem que tomar as providências judiciais, se for o caso. Parece-me que as providências policiais já vêm sendo tomadas, a polícia já vem investigando no seu exercício de função de polícia judiciária, não é? E agora incumbiria a família, diante deste quadro que é uma situação drástica, é ruim para nós todos, até acabamos por nos emocionar por ser uma criança a vítima. Que o devido processo legal seja dado a todos, que os culpados sejam punidos, que os inocentes absolvidos e se a família sentindo-se lesada diante deste caso, que busque então o reparo junto ao Poder Judiciário. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Até já, Gislene.